nos guia, nos conduza, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz aos nossos queridos amigos. Vamos dar alguns avisos, né? De hoje a 24 de junho aqui no Nordeste são as festas juninas. Então não teremos o estudo da sexta-feira, dia 24. E retornaremos 1º de julho, a primeira sexta-feira do mês de julho, não é? Hoje, dando continuidade aos nossos estudos de paleontologia, vocês vão ficar expert em geologia e paleontologia, estudando a Gênese, não é, dona Fátima? Estudar a doutrina espírita não é apenas estar na superficialidade, a gente tem que dar um mergulho nas entranhas dos estudos da doutrina espírita, que nos lança de súbito a grandes propostas de transformações na vida íntima de todos nós, porque na medida que vamos adquirindo conhecimentos, vamos ampliando a nossa percepção, a nossa realidade espiritual. Hoje eu vou apresentar uma tabela e após essa tabela eu vou apresentar um vídeo de 6 minutos e esse vídeo de 6 minutos fala do futuro da humanidade, o que ocorrerá com o planeta Terra daqui a 1 bilhão de anos. Como serão as raças humanas? Eu vou passar esse vídeo hoje e repetirei esse vídeo nos próximos estudos, porque vale a pena a gente conhecer qual será o futuro da humanidade, para onde nós estamos caminhando. Então, eu vou pedir para que Graça coloque aí a tabela e nós vamos comentar sobre essa tabela. Vocês estão vendo aí uma tabela, essa parte rosa, não é? A parte rosa da tabela está escrita aí, Era Cenozoica. Essa Era Cenozoica abrange 2 grandes períodos, o período terciário, que é o capítulo que nós estamos estudando, e o período quaternário. Se vocês prestarem atenção na tabela rosa, na parte rosa, vocês vão ver aí que tem a época do período Paleoceno. Esse período Paleoceno, ele ocorreu há 65 milhões de anos atrás. E nesse período de aproximadamente 65 milhões de anos, houve o domínio dos mamíferos na Terra. Então foi nesse período de aproximadamente 65 milhões de anos que os mamíferos começaram a se manifestar na Terra. Aproximadamente 36 milhões de anos houve a época chamada Oligoceno. Esse período Oligoceno de 36 milhões surgiu os campos e as pradarias, as bases das grandes montanhas. Na época do Mioceno chamado, dentro da escala da geologia, aproximadamente 23 milhões de anos no passado, avanço na formação dos atuais continentes. Então, nesse período de 23 milhões de anos, a gente iria perceber que o período de Pangeia estava desaparecendo e formando o que nós conhecemos hoje como os nossos continentes atuais, a paisagem da nossa Terra atual. Por volta da época do Polioceno, aproximadamente 5,2 milhões de anos, surgiram os primeiros hominídeos,
E foi nesse período aqui, aproximadamente, que a paleontologia iria descobrir o fóssil mais antigo do planeta Terra e que foi batizado com o nome de Lucy, de aproximadamente 2 milhões de anos. O crânio de Lucy vamos dizer assim, o hominídeo mais antigo, o fóssil mais antigo da Terra, aonde todos nós, direta ou indiretamente, temos uma ligação com esse hominídeo. Então, surgiu aproximadamente em torno de 5,2 milhões de anos no passado. Na época do Pleistoceno, ou seja, há 1.600.000 anos atrás, o surgimento do homem. Aí ia surgir uma diversidade de raças que nós vamos falar nos próximos capítulos do estudo da Gênese, que fala sobre a formação do homem na Terra. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque vamos abordar essa questão nos próximos capítulos. E o quaternário, o período quaternário é este período do século 21, é o período atual. Neste período quaternário, houve a época do Holoceno, e nós estamos vivendo neste século 21, é o que nós chamamos da época Holoceno. Vivemos no período quaternário da época Holoceno, aproximadamente 100.000 anos, 200.000 anos, aonde começou a surgir as primeiras formas de civilizações que iria constituir a construção da história da humanidade. E aí a gente tem aquele esboço da sociologia, da história universal, que fala das antigas civilizações. Dentre elas, eu diria que uma das civilizações que muito me fascina é a civilização indiana. A Índia é um país, é uma civilização com 7.000 anos de história. E narra que foi na África, na região da Índia, onde iria surgir as primeiras civilizações com essa consciência de civilidade, não é? E agora, esse vídeo que eu vou passar é um vídeo que vai servir, meus amigos, minhas amigas, como base para todos os estudos futuros que há de apresentarmos. Como será Dona Fátima? Pode tirar a tabela agora. Vou fazendo alguns comentários aí enquanto eu vou baixar o filme. Ok. Como eu perguntaria a Dona Fátima Andrada, como será a aparência de Dona Fátima daqui a 10.000 anos, a 20.000 anos, Dona Fátima? Daqui a 500.000 anos, como é que será a biologia, a aparência de Dona Fátima? Daqui a 10.000 anos no futuro, qual será a aparência de Anderson, de cada um de nós? Qual será a população da Terra no futuro? E como será o planeta Terra daqui a 1 bilhão de anos? Alguém pode arriscar como será o planeta Terra daqui a 1 bilhão de anos? A 500.000 anos? A 1 milhão de anos? Alguém poderia arriscar como estará a psicosfera do planeta Terra? Então, este vídeo vai mostrar uma probabilidade, uma perspectiva do que ocorrerá com o futuro da humanidade. Como todos nós estamos estudando a história do planeta Terra, vocês vêm acompanhando a formação do planeta Terra e sabemos que tem um nascimento, vida e morte o nosso orbe terrestre. E essas placas tectônicas, as grandes catástrofes,
o gelo, o planeta Terra vai chegar um período que vai nevar durante 20, 30 mil anos, nevando sem parar? Será que a temperatura da Terra vai passar por uma temperatura altíssima que deixará de existir vida na Terra? E aonde nós estaremos? Estaremos ainda neste corpo físico ou já estaremos em outras dimensões, constituindo corpos mais rarefeitos, não mais pertencente à psicosfera do planeta Terra, ou estaremos povoando outros planetas, outras civilizações? O que vocês vão ver agora nesse vídeo. Esse vídeo é fascinante. Vejamos bem. Se você viajasse 10 mil anos para o futuro, como será que a Terra estaria? A maior parte da superfície estaria coberta por vulcões? Ou estaria totalmente congelada? E se você viajasse ainda mais adiante para 1 milhão de anos no futuro, todos os oceanos teriam evaporado? Ou a Terra seria um grande planeta aquático? Ok, agora, e se fosse 1 bilhão de anos? Existiria alguma forma de vida humana? Ou teríamos nos mudado para outras partes da galáxia? Isso é o que aconteceria se você viajasse para 1 bilhão de anos no futuro. Convenhamos, as chances de algum ser humano estar presente para te saudar quando você chegasse a 1 bilhão de anos no futuro são bem baixas. Existem diversas ameaças para a raça humana e se planejamos estar presentes daqui a 1 bilhão de anos, teremos que sobreviver a todas elas. Nós já vimos o quanto lutamos para nos unir só para sobreviver a uma pandemia global. Então, como poderíamos ter chance de resistir a ameaças de mudanças climáticas, superpopulação, guerras mundiais nucleares, asteroides e cometas devastadores, eras do gelo naturais e o Sol ficando muito mais quente? Bem, vamos dar uma olhada no futuro e descobrir. Daqui a apenas 10 mil anos, vamos nos deparar com um grande problema chamado bug do decamilênio. No ano 10.000 d.C., os softwares que codificam o calendário anual não conseguirão mais codificar datas com mais de 4 casas decimais. Lembra o bug do milênio dos anos 2000? Pois é, vai ser assim. Esperamos, porém, não entrar em pânico como da última vez. Vendo pelo lado bom, em 10 mil anos as diferenças e traços genéticos entre os humanos não serão mais regionais. Traços como cor da pele e cabelo serão distribuídos uniformemente ao redor do planeta. Talvez isso finalmente ajude a gente a se entender. 20 mil anos no futuro, nenhum dos idiomas atuais será reconhecível. As línguas no futuro terão apenas 1% das palavras do vocabulário básico das suas correspondentes atuais. Daqui a 50 mil anos, vai começar um novo período glacial na Terra, com o início de uma nova era do gelo. As cataratas do Niágara terão erodido completamente no Lago Erie. E, curiosamente, um dia completo na Terra terá 1 segundo a mais nessa época. Quanto tempo a mais para o lazer! Em 250 mil anos, o vulcão Loihi emergirá acima das águas para formar uma nova ilha no Havaí. E em 500 mil anos, é provável que um asteroide com diâmetro de mais de 1 quilômetro atinja a Terra antes que possamos evitar isso. O resultado será uma cratera com não menos que 400 quilômetros de extensão. Ele também vai provocar incêndios em todo o planeta e deixar o ar irrespirável. Bem, temos algo pelo qual esperar ansiosamente. E caso isso não seja o suficiente, em 1 milhão de anos é provável que tenhamos outra erupção de um supervulcão grande o suficiente para expelir 3.200 quilômetros cúbicos de cinzas. Ele produziria lava suficiente para preencher 75% do Grand Canyon. Isso seria semelhante à erupção do Toba, que quase dizimou a humanidade 70 mil anos atrás. E a essa altura, a estrela Betelgeuse, nas nossas imediações, terá explodido em uma supernova, passando a ser visível da Terra mesmo durante o dia. No ano 2 milhões d.C., a humanidade terá colônias em todo o sistema solar. Isso também significa que se as populações permaneceram separadas em diferentes planetas, os humanos talvez tenham evoluído em outras espécies adaptadas a seu planeta específico. Em 10 milhões de anos, grande parte da África Oriental terá se desprendido, formando uma nova bacia oceânica. Em 50 milhões de anos,
a África vai colidir com a Eurásia, fechando o mar Mediterrâneo, e uma nova cadeia de montanhas vai surgir entre os dois continentes. Essa cadeia de montanhas poderá ter uma montanha maior que o Monte Everest. No espaço sideral, Marte vai colidir com suas luas, resultando no desenvolvimento de um sistema de anéis como os de Saturno. Em 60 milhões de anos, as montanhas rochosas canadenses e americanas terão erodido completamente. Em 80 milhões de anos, todas as ilhas havaianas estarão debaixo d'água. Em 100 milhões de anos, um asteroide parecido com o que matou os dinossauros 66 milhões de anos atrás provavelmente atingirá a Terra. Ele terá 10 quilômetros de largura. Em 250 milhões de anos, todos os continentes da Terra irão se fundir como a Pangeia, que dessa vez será chamada de Pangeia Última. Mas não se acostume muito com ela, pois em 400 a 500 milhões de anos, a Pangeia Última irá se separar novamente. Em 500 a 600 milhões de anos, uma explosão de raios gama provavelmente acontecerá a 6.500 anos-luz da Terra. Se ela atingir a Terra, pode danificar a camada de ozônio e desencadear uma extinção em massa. Daqui a 600 milhões de anos, a Lua estará tão longe da Terra que não haverá mais eclipses solares. E o aumento da luminosidade do Sol terá elevado tanto as temperaturas na Terra a ponto de parar o movimento das placas tectônicas. Em 800 milhões de anos, os níveis de dióxido de carbono cairão drasticamente e não será mais possível realizar fotossíntese. Oxigênio e ozônio livres desaparecerão da atmosfera e formas complexas de vida na Terra morrerão. E, finalmente, em 1 bilhão de anos, a luminosidade do Sol terá aumentado em 10% e a temperatura média da Terra será de 47 graus Celsius. Nossa atmosfera ficará parecida com um lixão em uma estufa e nossos oceanos irão evaporar, deixando apenas bolsas de água em cada um dos polos. Quando você chegar aqui com sua máquina do tempo, esteja preparado mentalmente para ser recebido por um planeta que não será nada parecido com aquele que você lembra. A raça humana terá partido e tomara que esteja vivendo uma vida boa em algum planeta bem distante. Devido ao calor intenso, falta de água e de ar respirável, a Terra será inabitável. Então talvez seja melhor não ficar muito tempo. Em vez disso, você deveria ir ver o resto do sistema solar. Talvez você encontre seus colegas humanos por lá ou alguma outra forma de vida inteligente. Mas isso é assunto para outro. Gostaram do vídeo? A era do gelo, provavelmente isso vai ocorrer. Grandes cataclismos de vulcões futuros. O bug do milênio, lembra que na virada de 1999 para o ano 2000 houve o bug do milênio. Esse vídeo, esse documentário fala sobre a diferença genética nossa, como será a nossa genética. As crianças que estão nascendo agora, essa geração nova de crianças, elas estão, se tiver algum médico, algum odontólogo aqui no grupo, pode até me ajudar, que há algumas pesquisas recentes que a arcada dentária dessas crianças novas que estão nascendo, ela tem uma certa diferenciação das nossas arcadas dentárias mais antigas, não é? A linguagem será outra, não é? Vocês viram ali um vídeo de uma mulher loira, ali é um trecho do filme de Lucy. Aquela Lucy é um filme que eu indico a todos vocês, apesar de ser um filme um tanto violento, mas fala sobre a expansão da consciência. O nome do filme se chama Lucy. E Lucy, ela recebe uma substância que vai ampliar os seus neurotransmissores, o terceiro andar do seu cérebro, e ela vai ter percepção futura e do passado da humanidade, não é? Esse vídeo também falou de um asteroide que daqui a 100 milhões de anos no futuro, esse asteroide vai se chocar com a Terra. A pergunta no nível em que nós nos encontramos, falamos muito de um planeta de provas e de expiação para um mundo de regeneração. Devemos lembrar, para os amantes da literatura de Ramatiz,
Eu tive uma época na minha vida que eu estudei praticamente todas as obras de Ramatiz. Eu lia Ramatiz e comparava com o pensamento kardeciano. Ramatiz, através da mediunidade, da psicografia do médium Hercílio Mais, o espírito de Ramatiz vai descrever com riquezas de detalhes a vida, a civilização no planeta Marte. É um livro fantástico. Emmanuel, em um dos livros, que agora eu não me lembro o nome desse livro de Emmanuel, que há uma citação, através de Chico Xavier, de que Marte é povoada, há uma população em Marte. E as naves que estão, as sondas que estão no solo marciano, todos eles são unânimes em dizer que já houve vida aquática em Marte e que Marte virou aquela poeira que nós conhecemos há 1 bilhão de anos, há 2 bilhões de anos atrás. Marte tinha vida pulsante. E quando Ramatiz fez essas colocações, ele falava de civilizações que habitam Marte em outras dimensionalidades que não é a densidade física que nós temos. É isso que nós temos que aprender. Porque quando nós falamos de civilizações superavançadas, atribuímos a civilizações que têm corpos sólidos como nós. Claro que tem os reptilianos, tem os greys, tem os zeta-greys, tem os nórdicos, não é? Os nórdicos são uma raça humanoide muito semelhante à nossa, mas que tem uma beleza, tem cabeça, tronco e membros como nós, só que eles são muito mais altos. E a sua constituição física, ela vai muito de acordo com o planeta aonde eles habitam, não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque o futuro do planeta Terra, o nosso futuro tem 2 caminhos. Vamos nos aperfeiçoando, nos tornando espíritos mais puros e deixaremos de ter uma influência eminente da matéria sobre a predominância, sobre o espírito. O espírito vai espiritualizando a matéria. E daqui a milênios de um futuro, 10 mil anos, a raça humana terá outra estrutura, o nosso cérebro terá outra percepção sensorial muito mais avançada, estaremos mantendo contatos com outras civilizações. Eu estou fazendo toda essa apresentação para mostrar que esse capítulo do período terciário, que Kardec ele tece comentários, é para que a gente olhe o passado. Não é isso que nós estamos olhando aqui, o passado, a gênese, criação, a criação, é o capítulo que nos mostra o passado e vai nos mostrar o futuro. Esse livro, a Gênese, vai nos mostrar o futuro no último capítulo, não é? Quem ficar no estudo, não é, Graça? Até o final do estudo, não é isso, Graça? Dê uma risada aí, Graça, que eu gosto da sua risada, minha amiga. Não é? Então, quem ficar até o final do estudo é o último capítulo que fala sobre a geração futura. E a pergunta é: será que Vera Falcão fará parte dessa geração futura? Será que cada um de nós que estamos aqui estudando faremos parte dessa geração futura? Porque no período terciário, Allan Kardec ele está tendo cuidado de nos mostrar os períodos que já passamos, como vocês viram aí na tabela, não é? Quando ele fala, como por exemplo, não é? No item 33, com o período terciário, uma nova ordem de coisa começa para a Terra. Então a Terra sempre tem uma nova ordem de coisa, como terá. Não se surpreendam
com esta pandemia que está acontecendo, porque ainda não terminou, com esta guerra que está abalando a humanidade, nós ainda teremos grandes cataclismos morais e espirituais, e grandes transições. Se a humanidade não evolui pelo sentimento da gratidão, vai ter que ser pela seleção do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo, nesta metáfora apresentada por Jesus, de haver uma seleção, porque você não pode arrancar o joio, a semente do joio, porque você vai tirar a semente do trigo. Então, deixai que ambos cresçam juntos. E no momento que ambos crescerem juntos, aí sim nós vamos identificar quem é joio e quem é trigo. O trigo, a planta do trigo, ele cresce 1,20 m de altura. O joio cresce 1,50 m de altura. Eles são muito semelhantes. Quem não conhece vai trocar uma por a outra. Então, o proprietário da fazenda disse: olha, deixai que ambos cresçam, porque agora não dá para identificar quem é joio e quem é trigo no planeta Terra. Mas vamos deixar que cresçam. Ao crescer, nós vamos realizar a seleção natural. O que é joio e o que é trigo. É o que está ocorrendo nesta era nova. Esta era nova, como eu comentava ontem no estudo do livro Pelos Caminhos de Jesus, que a era nova começou desde a época de Jesus, não é? Jesus faz parte deste período quaternário, nos últimos 10 mil anos da história, 30 mil anos da história da civilização. Então, é uma reflexão para que a gente pense que tudo está no seu processo cíclico de transição. Quando ele diz aqui, eu vou fazer um resumo do período terciário, que eu gostaria hoje a participação de todos vocês nesses comentários, não é? Ele diz aqui: durante os períodos anteriores, a crosta sólida do globo, em virtude de sua pequena espessura, apresentava, como já se lhe disse, bem fraca resistência à ação do fogo interior. Pelo que a gente viu no vídeo, significa que nós estamos em cima de um planeta que ele, a qualquer momento, ele pode mudar. Porque quantos anos você tem, Antônio Dantas? Abra aí seu microfone, Antônio Dantas. Setenta. Se eu fizesse uma pergunta, eu não sei quem é a pessoa mais velha aqui no grupo, eu acho que alguém não ia querer dizer, né? Mas Antônio Dantas tem 70 anos. O que... Sou eu, gente. Ah, é? Ah, Lourdes, abra aí, Lourdes. Tem problema dizer a idade, Lourdes? Não, dizer eu tenho 75. 75. Se tiver alguém mais velho... Pronto. Hoje o estudo vai ser bacana. Aí, ó, Lourdes é mais velho do que Antônio Dantas. Quem é mais velho aqui? Vamos. Por enquanto sou eu. Então, se... Eu sei que Graça Carvalho tem 55 anos. Graça Carvalho tem 55 anos. Não é? Então, veja bem. Eu tenho 71. 71? Rapaz, o DNA de Graça tá bom, viu? E você, dona Fátima? Eu tenho 66, em setembro faço 67. Isso. 67. E você, Jailton? Quantos anos tem, Jailton? Tá fechado o microfone. Eu acho que Jailton congelou aí. Pois bem, o que eu estou querendo dizer com isso, que ter 70, 75 anos. Quanto? 70. James, Oi. eu tô com 65, mas ainda no final desse ano, próximo do final, eu entro no 66. 65 anos, não é? Então,
o que significa, Jailton, ter 65 anos, Jailton? O que significa ter... Eu tenho 76 anos, James. Pronto, olha, a pessoa mais velha aqui nesse grupo, se alguém disser eu sou mais velha, vai ganhar o livro da Gênese de presente quando eu encontrar na casa do caminho. Até agora é Dona Josefa. É, 76. Sete... Poxa, Josefa, eu pensei que eu estava ganhando. 76, Dona Josefa. Dia 11. Ok, e quem é a pessoa mais nova aqui do grupo? Eu? Quem é? Eu com 59, Luiz Antônio. Luiz Antônio, né? É, mas tem gente nova, mais nova do que você aqui, viu, Luiz Antônio? Povo, Luiz Antônio. Tem mais gente. Eu tenho 58, Suzana. Suzana. 58. Pronto. Oh, Deve ter alguém mais novo aí. gente, o que eu quero dizer... Oi, James. Oi, James, oi. tia Josefa aí, nossa colega, né? Espiritismo e Ecologia. Ela falou, sim, ela tem 76 anos, Dona Josefa. Ela falou. Ela participa de Espiritismo e Ecologia. Sei disso, tô ciente. Ok. O que eu quero dizer a vocês, aqui na sala agora, neste exato momento, tem 36 pessoas. Se nós colocarmos vamos botar uma média de 50 pessoas, 50 anos. E que eu sei que tem pessoas que estão aqui na sala que tem menos de 50 anos. Mas se a gente botar 50 anos e multiplicar vezes 36, quantos anos vai dar? Hã? Alguém pode me ajudar? Quanto vai dar isso? 50, vai dar o quê? 1.500 anos, né? 1.500 anos, mais ou menos. Faça um cálculo aí, 1.800 anos. 1.800 anos, pela média de 50 anos. Aí eu pergunto, Isabela, você que calculou, Isabela, o que significa 1.800 anos diante da formação do mundo, desse período que são de milhões de anos, não significa nada. O que significa ter 65 anos, 50 anos, 65 anos, 75 anos? O que é ter 75 anos? É um pontinho na história apenas, vai dizer Isabela. É um pontinho, não é nada. Então, o que nós estamos vendo aqui nesse período terciário é o período geológico que o planeta passou há milhões de anos atrás e o que o planeta irá passar no futuro. Quando ele diz aqui no trecho, nesse item, agora 34, ele diz assim: tal o grande fenômeno que se operou no período terciário e que transformou o aspecto do globo. Ele não se produziu instantaneamente, nem simultaneamente em todos os pontos, mas sucessivamente em épocas mais ou menos distanciadas. E em uma dessas épocas distanciadas é que surgiu o período Holoceno, e que é a época nossa atual. E como será o futuro? Vocês viram aí no vídeo, e esse vídeo é exatamente para a gente pensar, não é? Qual é o papel do princípio inteligente do universo na evolução das espécies humanas na Terra? O princípio inteligente do universo é o espírito. Você é este espírito, manifestando-se na Terra em períodos diferentes, não é? E já conquistamos grandes feitos moralmente, estamos evoluindo muito. E como? Tanto tecnologicamente, como moralmente, eticamente, estamos evoluindo em passos largos. Mas ainda precisamos sim crescer ainda mais, porque ainda existe muitas desigualdades sociais na Terra, porque ainda existe o egoísmo humano. É esse egoísmo humano que vai criar as grandes questões das desigualdades sociais. Então, quando ele diz aqui no item 35, uma das primeiras consequências desses levantamentos foi
como já ficou dito, a inclinação das camadas de sedimentos primitivamente horizontais e assim conservada onde quer que o solo não sofreu subversões. Foi, portanto, nos flancos e nas proximidades das montanhas que essas inclinações mais se pronunciaram. Como vocês sabem, não é? Eu viajo fotografando. Todas as vezes que eu vou fotografar uma montanha, uma serra, eu fico maravilhado. O Vale do Pati tem um dos cânions mais lindos do Brasil, não é? Muito lindo. Tem uma trilha que nós realizamos que você leva 1h30 subindo, escalando uma serra, e após quase 1h30 de caminhada, você passa por dentro de uma caverna, e que esta caverna, há milhões de anos atrás, era uma caverna que era aquática. Ali tinha mar nesta caverna. É uma caverna de aproximadamente 700 metros que você passa por dentro dessa caverna, e aí tem um trecho apertado que você tem que passar se arrastando, e você sai no monte dessa serra, dessa montanha, e lá no alto dessa montanha você vê o Vale do Pati e vê a exuberância da vida. E aí a gente pergunta como isso se formou de uma hora para outra? Não, foram milhões e milhões de anos. A cidade de Piatã é a cidade mais alta do Nordeste brasileiro, está a quase 1.800 metros de altitude. E lá em Piatã tem regiões de montanhas que a gente vai encontrar seixos. O que é seixos? Aquelas pedras que constituía o fundo do mar. Ou seja, isso significa que em períodos geológicos de milhões de anos atrás, ali havia uma bacia aquática e que o planeta Terra, com os movimentos das suas placas tectônicas, elas foram se modificando e criando outros tipos de paisagens completamente diferentes. E as formas de vida nesses períodos foram se modificando, como por exemplo, aqui no item 37, ele diz o seguinte: nos lugares onde o levantamento da rocha primitiva produziu completa rasgadura do solo, quer pela rapidez do fenômeno, quer pela forma, altura e volume da massa levantada, o granito foi posto a nu, qual um dente que rompe da gengiva. Kardec aqui pega uma metáfora, né, como se fosse um dente nascendo e rompendo a gengiva para surgir o dente, não é? A montanha foi rasgando as entranhas da terra e isso foi levando milhões e milhões de anos, não é? Levantadas, quebradas e arrumadas, as camadas que o revestia ficaram a descoberto. É assim que terrenos pertencentes às mais antigas formações e que na posição primitiva se achavam a grande profundidade compõem hoje o solo de certas regiões. Nessas minhas viagens pela Chapada, há regiões que a gente encontra traços de que algumas pedras, alguns lajedos, era o fundo do mar, não é? E como isso ocorreu, como eu falei anteriormente, né? É um processo cíclico natural, e isso certamente vai ocorrer em outros períodos daqui a milhões e milhões de anos no futuro. Já no item 38, ele diz aqui: deslocada com efeito dos soerguimentos, a massa granítica deixou alguns sítios, fendas por onde se escapa o fogo interior e se escoam as matérias em fusão. Os vulcões, que são como
chaminés da imensa fornalha, ou melhor, válvula de segurança que eclode. E entre eles a gente tem o Vesúvio, não é? O vulcão Vesúvio, não é? Que eclodiu próximo a Pompeia há 2000 anos aproximadamente. Do ano 65 da nossa era cristã, Pompeia entrou em erupção e jogou larvas. E esse magma praticamente dizimou a cidade de Herculano e Pompeia. 1800 anos depois, alguns arqueologistas naquela região da Itália iriam descobrir a cidade de Pompeia debaixo dessa larva. Significa que periodicamente esses vulcões eclodem, como ocorreu agora no ano passado. Nós soteropolitanos que moramos na orla de Salvador, o litoral brasileiro, as pessoas estavam conjecturando, será que com esse vulcão do outro lado do continente pode aumentar as marés e criar maremotos e destruir o litoral brasileiro? Muitas pessoas ficaram assustadas. E tinha pessoas já pensando em sair do litoral brasileiro e ir para o interior do Brasil. Houve pessoas que estavam já conjecturando essas questões. Então, o planeta ele está constantemente no seu processo de transformações. Já no item 39, eu estou fazendo aqui um resumo que eu vou hoje abrir aqui para a participação de vocês. Os sucessivos deslocamentos dessa massa líquida forçosamente trabalharam e torturaram a superfície do solo. As águas, escoando-se, arrastaram consigo uma parte dos terrenos de formações anteriores, postos a descoberto pelos levantamentos, desnudaram algumas montanhas que eles cobriam e lhes deixaram à mostra a base granítica ou calcária. Profundos vales foram cavados, enquanto outros eram aterrados. Quem é que mora aqui em Minas Gerais? No estado de Minas Gerais. E quem conhece Minas Gerais? Quem já viajou pelo interior de Minas Gerais? Não é? O tapete de montanhas que tem Minas Gerais. A produção de minério que tem o estado de Minas Gerais. E que Minas Gerais, a Mangá está sendo rasgado de forma tão cruel e que está criando essas grandes catástrofes, como vocês viram aí, que uma das mineradoras rompeu a barragem e matou quase 300 pessoas. Cânions artificiais em Minas Gerais. Uma pedra de não sei quantas mil toneladas em um cânion artificial se deslocou e matou várias pessoas que estavam em uma lancha. Então, o homem, ele está mexendo com a natureza. A forma, se tem alguém aqui que mora no interior, que mora em montanhas, não é? Sabe muito bem do que eu estou falando, dessa relação com a montanha, a força da montanha. O Everest, que é tido como a montanha mais alta do planeta, está quase a 7.000 metros de altura e que tem alpinistas que arriscam a vida para chegar no topo mais alto da montanha em busca de aventura. Aqui no Brasil nós temos o Pico da Bandeira, que é o pico mais alto do nosso território brasileiro. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de análise, a gente percebe no que Kardec diz, ainda nesse item 39, quando ele fala: as matérias carreadas pelas correntes de águas formam as camadas do período terciário, que facilmente se distingue das dos precedentes, menos pela composição, é quase a mesma do que a
disposição. O movimento das águas, não é? O movimento das águas vai fazendo que surja outros tipos de camadas. Já no item 40, eu fiz aqui um resumo, que ele diz aqui: durante os revestimentos do solo ocorridos naquele período terciário de 65 milhões de anos atrás, como será que a gente teria um abacate, uma cenoura, um tomate? Como é que era a vida vegetal? Como é que eram esses vegetais naquela época? Hein? E como será os nossos vegetais no futuro? Do jeito que a gente está desmatando tudo e criando alimentação sintética. Tudo sintético, não é? Olha o que é que ele diz aqui. Durante os revestimentos do solo ocorridos ocorrido no princípio deste período, a vida orgânica, como é fácil de conceber-se, teve que ficar estacionária por algum tempo, o que se reconhece examinando terrenos, baldos e fósseis, desde, porém, que sobreveio um estado mais calmo. Reapareceram os vegetais e os animais, estando mudadas as condições de vitalidade, mais depurada a atmosfera. Formaram-se novas espécies, com organização mais perfeita. As plantas, sob o ponto de vista da estrutura, diferem pouco das de hoje. Então, os vegetais, as plantas, com o passar do tempo, elas vão evoluindo, e vai evoluindo sobre a interferência do que nós falamos na semana passada, desses arcanjos divinos, desses biólogos espirituais, não é? Desses ecologistas espirituais, vamos dizer assim, que vai manipulando gradativamente tudo o que existe na Terra para um ciclo seu de evolução. E aqui já no item 41, que é o último item, ele diz assim, não é? Assim como um período de transição assistiu ao nascimento de uma vegetação colossal, o período secundário ao de répteis monstruosos, também o terciário presenciou o de gigantescos mamíferos, quais o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o megatério, o mastodonte, o mamute, etc. Esses dois últimos variedades de elefantes tinham de 5 a 6 metros de altura e suas defesas chegavam a 4 metros de comprimento. Suas defesas eram os seus chifres, os seus dentes. Também assistiu um período de nascimento dos pássaros, bem como a maioria das espécies animais que ainda hoje existem, não é? Algumas dessa época sobreviveram aos cataclismos posteriores, outras qualificadas genericamente de animais antediluvianos. Se houvesse um cataclismo na Terra, vamos supor, se houvesse um grande cataclismo na Terra, como seria esse sobrevivente, não é? Então, aqui eu encerro esse capítulo e gostaria de ouvir a participação de vocês, ou com as perguntas aqui no chat, para que a gente interaja, e gostaria de ouvir alguns comentários também sobre esse vídeo que nós passamos. Vamos lá? Suzana está dizendo aqui, ó, São Tomé das Letras, em Minas Gerais, não é, Suzana? Isso, eu conheci São Tomé das Letras, e você estava falando de Minas Gerais, aí eu me lembrei que é uma região muito montanhosa e muito mística, né? Eu sonho aqui, muito mística. É uma cidade muito bonita, as casas são de pedra e tal, e você, ao falar, me remeteu a isso, a São Tomé das Letras.
Ok. Luiz Antônio levantou a mão. Eu tenho uma dúvida aqui. Esse capítulo ainda é um relato do espírito de Galileu ou é uma observação feita pelo próprio Kardec? Esse capítulo não é mais o capítulo 6 de Uranografia Geral. O capítulo 6, Uranografia Geral, é uma dissertação do espírito Galileu Galilei. O capítulo 7 são os estudos de Allan Kardec, do professor Rivail. O que tinha de mais atual naquela época. Vamos lá? Mais algum comentário? O que nós esperamos para o nosso futuro, estudando a história da Terra? Para você conhecer a sua casa, a sua residência, você tem que conhecer o passado do seu mundo. Não é? Como eu citei aqui anteriormente, em aulas anteriores. Para você levantar uma casa, não é, Teresa Bartira? Se você constrói uma casa, desde a base, você tem uma história, não é? Você tem uma história. Então assim, você poderá falar melhor para alguém quando chegar na sua casa: olha, eu levei anos construindo essa casa. Eu fiz uma planta, aqui está uma base tal, fui fazendo isso, tal. Se você quiser fazer uma mudança futura, você conhece a base da sua casa. Assim é a história desse período que nós estamos estudando e que Kardec está nos apresentando. Eu volto a repetir. Kardec fez uma consideração dizendo o seguinte: agora a humanidade está preparada para entender o livro A Gênese, publicado em 1868. De 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, a última obra foi A Gênese, e ele vai dizer, 11 anos depois eu publico o livro A Gênese, porque a humanidade está preparada, vamos dizer assim, moralmente, psicologicamente mais evoluída. Porque nós fomos passando pelo estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médios, o livro Céu e Inferno, o livro o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos esses livros estão dentro do livro A Gênese. Todos eles estão dentro do livro A Gênese. E vocês vão ver os caracteres da revelação espírita, fala por si só da doutrina espírita. Os milagres de Jesus são as citações do Evangelho de Jesus que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que os espíritos, intuindo a Kardec, quis nos apresentar, estudando a Gênese, para que você conheça a arqueologia do planeta onde você habita e o que você poderá fazer com este conhecimento. Mas, James, esse conhecimento vai servir para mim? Vai. Sabe quando? Na sua escala de evolução espiritual, quando você se tornar espíritos mais evoluídos, você vai lembrar no seu inconsciente tão profundo de que você teve um arcabouço muito primitivo da história universal estudando a obra Gênese. Todo o conhecimento é válido porque vai ficar arquivado na nossa memória e vai nos servir para um futuro, as nossas futuras reencarnações. Quer ver um exemplo? Vamos criar um exemplo aqui, não é? Vamos supor que eu desencarno e reencarno como filha ou neto da minha amiga Teresa Bartira. Não é, Teresa? Aí eu sou neto de Teresa Bartira. Vamos supor. Quando eu atingir os 6 anos de idade, 8 anos de idade, eu começo a falar com Teresa Bartira sobre
o cosmos, sobre a uranografia geral. Eu começo a ter uma linguagem tão profunda que a vovó Teresa Bartira, né, Teresa, vai ficar perguntando: mas meu neto, de onde você adquiriu tanto conhecimento? Se você não ser muito novo, se você não aprendeu agora, você aprendeu de onde? De vidas passadas. Vocês perceberam o que está acontecendo conosco aqui? Estes conhecimentos que a doutrina espírita nos apresenta está formando-nos o homem do futuro. Vocês são o homem do futuro. Esses estudos estão servindo como base, como fundamentação para suas futuras reencarnações e que fará uma grande diferença na jornada de vocês que vocês nem imaginam, que nós não imaginamos. Então, vou passar para você, Teresa. Então é necessário queimar neurônios mesmos, estudando, que eu sei que é um estudo muito enfadonho e que a gente tenta, na medida do possível, tornar essa linguagem mais acessível, porque vai ficar arquivado na nossa memória. Pode falar, Teresa. Professor, as aulas sobre a formação do planeta Terra e mais os vídeos que você passou, eu vejo muito destruição e criação. Eu vi a Terra formando a Terra, como que brotando, como até você falou já aqui agora de noite. E claro que não da forma como está na Gênese, como você passou, como está nos vídeos, mas os livros de ciências, de escola, livros didáticos, têm um pouco daquilo. Claro que não de forma profunda, não de forma complexa. Tem que o Sol se formou e houve uma grande explosão de poeira e daí formaram-se os planetas, desde os planetas telúricos, que são aqueles mais terrosos, né? E os outros gasosos, dessa nuvem. Tem a formação da Terra também, exatamente como você passou lá no vídeo, que era muitos vulcões, muito fogo, relâmpago, chuva. Tem as primeiras plantas, me esqueci o nome também. Tem isso nos livros, só que não da forma como você está explanando. Então, o que eu vejo é a Terra sendo formada por ela mesma, como que esse movimento de criação e destruição, coisas do universo também que ajudam, né? Os meteoros ou meteoritos cheios de água. Enfim, eu acho tudo isso muito bom de nós aprendermos, porque a gente tem ideia de onde nós estamos, como se formou o planeta onde eu vivo. Eu acho isso tudo muito até sagrado, sabe? Muito, muito importante de saber. Ótimo. Alguém quer fazer outros comentários? Não? Então nós vamos passar para o encerramento e as nossas considerações finais. Pois bem, meus amigos, no dia 1º de julho, porque dia 24 é feriado, nós vamos dar continuidade estudando o período diluviano. Agora esse vídeo, viu, Teresa, eu vou passar mais vezes, não é? Para que a gente tenha uma ideia. Quando a gente vai ter um capítulo que nós vamos falar sobre o período pós-diluviano, o atual nascimento do homem. E nesse capítulo sobre o nascimento do homem, nós vamos botar um vídeo para mostrar como a espécie do homem foi evoluindo ao longo dos milênios. Eu acho fascinante, sabe por quê? Porque na medida que a gente vai evoluindo moralmente e espiritualmente, o seu estado de consciência vai tendo outra ampliação. A sua pineal, ela vai ficando muito mais rarefeita.
e vamos saindo deste período que eu tenho certeza que a raça deixará de ser uma raça Homo sapiens para ser outro tipo de raça, Teresa. O fantástico disso, minha amiga Teresa, que hoje eu estou, Teresa Bartira está, Homo sapiens sapiens, todos nós. Mas qual será a terminologia de uma raça futura? Não é? Se nós estamos dentro do período quaternário, não é? Desses últimos aproximadamente 1.600.000 anos de evolução, não é? E o futuro, como será o nome desta raça? Então, são esses assuntos que a gente vai tratar. Seria híbrida. Híbrida. ET com sapiens sapiens. Porque como eu estou muito centrado no estudo da Gênese, eu não abro muito para falar dos híbridos, dos alienígenas, a questão da gestação dos alienígenas, não é? Abordar a questão destas abduções, aonde eles trabalham a questão da genética, da transformação da genética. Isso são palestras que está no meu canal, que é uma palestra que eu fiz em 3 períodos diferentes. Eu fui convidado em um canal e eu falei muito sobre isso, sobre essas civilizações, sobre os ETs, os alienígenas, essas raças, enfim, não é? Então eu deixo para falar isso mais quando tiver algum tema assim mais específico para abordar. Seremos híbrido, não é? Teremos microchips, já estamos tendo microchips, não é? Os espíritos já falavam através de Filomeno de Miranda, revelado a Divaldo, de que há espíritos obsessores que se utilizam de instalação de microchips no nosso sistema nervoso e nós somos manipulados à distância. Hoje, as pessoas estão usando microchips para lhe monitorar nos animais, não é? E por aí vai. Então, é claro, um exemplo, tem pessoas que têm perna mecânica, tem partes do corpo que é de metal, de inteligência artificial. Então o futuro terá uma inteligência artificial. Seremos uma sociedade humana eticamente fria, tecnologicamente, ou haverá amorosidade? Esse está sendo grande interrogação, Teresa. Como nós estamos caminhando com o desenvolvimento da tecnologia, a sociedade humana não ficará mais fria? Porque no passado não tinha TV, sentávamos na porta de casa e batíamos bate-papo com a vizinha. Dentro de casa só tinha uma TV, a gente se reunia na sala e havia uma socialização. E hoje todo mundo fica tecnologicamente ligado ao celular, não é? Como será essa sociedade do futuro? Fria? Como será? Alguém fez alguma consideração aqui? Fátima. Mas uma noite de muito aprendizado e com certeza nos evoluindo. Muita gratidão. Ok. Então, ok, Fátima. Então, meus amigos, vamos agradecer a todos vocês por mais um estudo e que façamos as nossas reflexões do destino que cada um de nós estamos nos conduzindo com o nosso livre-arbítrio. Jesus nos ensinou, quando estivéssemos reunidos em seu nome, se faria presente. Sendo assim, que possamos sentir a presença dos nossos benfeitores espirituais em nossos lares, aonde estejamos agora, cada um em sua residência, com os seus familiares. Que o mentor espiritual de cada um de nós derrame luzes de amor e de gratidão dentro do nosso lar, tocando a alma e a mente dos nossos entes queridos. Que nosso Senhor Jesus Cristo alimente a nossa alma
com os esclarecimentos do teu evangelho. Gratidão, muita paz. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Tereza, Boa noite. tudo é possível nessa vida, Tereza, não é? Oi, gente. Oi. Tudo bom? Oi, Flor. Boa noite, gente. Eu só vim para te dizer que agradecer pela oportunidade de estudo, gratidão, que aprendi muito, lendo